Seja muito bem-vindo ao Se Inspira no Cristo, a sua casa digital de Jesus. Eu te convido hoje para a gente refletir e bater esse papo sobre todos os ensinamentos de Jesus, linha por linha, porque Deus nos criou livres e inteligentes, e aqui a gente faz bom uso dessa liberdade e dessa inteligência. Vem! Para a inspiração dessa semana, a gente traz o olhar de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43, que é o pedido de Jairo para que Jesus cure a sua filha e a mulher que toca as vestes de Jesus e se cura de uma hemorragia que já dura muitos anos. Vamos à leitura. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Vamos refletir, antes de mais nada, sobre a posição de Jairo. Segundo a Escritura nos traz, ele ocupava um cargo dentre os principais da sinagoga, dentre os maiores da sinagoga. E em tendo sua filha à mercê da morte, ele correu solicitar ajuda. Vamos nos pôr no lugar de alguém que precisa ir para além de tudo aquilo que já conhecia, que ultrapassou todos os limites que ele havia aprendido até aquele momento, que foi obrigado a inovar de todas as maneiras sua própria vida para encontrar a cura para alguém que ele amava. De quantas maneiras esses poucos versículos nos alcançam? Quantas vezes você se viu em situações que você precisou buscar novas alternativas? E a pergunta aqui é mais do que nunca, se você se permitiu. A gente é capaz de enxergar nessa passagem só a dor e o desespero de Jairo, ou nós também somos capazes de enxergarmos a grandeza de um homem que ultrapassou todos os limites que ele conhecia até aquele momento, atrás da cura para sua filha? Aos nossos olhos, o que berra num primeiro momento nessa situação? Só o desespero de Jairo, não é verdade? Mas a gente é capaz de enxergar que ele moveu montanhas. Ele foi atrás de tudo que lhe pareceu possível para a cura de sua filha. Ele foi atrás daquele que a sinagoga perseguia. Ele foi atrás daquele que estava ali a serviço da multidão, porque a gente sabe que já havia uma multidão esperando por Jesus, porque os milagres deles já vinham correndo de boca em boca. E se tem uma coisa que a gente adora, é o boca em boca, não é? A gente adora um assunto novo. Imaginem, já pararam para refletir? O falatório que deveria ser naquele momento da história, pelas aldeias e cidades por onde ele passava. Ele deveria ser a celebridade do momento. E vem Jairo, dentre os principais da sinagoga, e se prostra. Isso quer dizer, se curva diante dele, se faz pequeno diante dele, pela cura de sua filha. Vamos trazer para a gente esse olhar de Jairo. De quantas maneiras você já se curvou diante de situações que você sabia que eram muito maiores do que você? De quantas maneiras você parou de reclamar e aceitou as situações tal qual elas eram? Jairo fez isso ou não fez? Ele se curvou à situação do tamanho e do jeito que ela era, tal qual ela era, a grave enfermidade de sua filha. E ele foi atrás de tudo aquilo que poderia ser um sopro de esperança para a cura da menina. E você?
Você está pronto para se curvar diante daquilo que neste momento da sua vida é maior do que você? Você está pronto para se entregar a operações, a situações, a construções muito mais elevadas do que você? Você está pronto para isso? Para se entregar a processos que você nem imagina o que está chegando por aí? Você está pronto? Você está pronto para abandonar aquela situaçãozinha que você vive dando murro em ponto de faca? Jairo foi do tamanho de uma grandeza que certamente eles chamaram médicos, né? Porque a gente vê pelo que se diz aqui, ele sendo quem ele era, dispunha dos recursos, à época, dos recursos possíveis para tratar a menina. E sendo que haviam se esgotados os recursos conhecidos, ele foi atrás do desconhecido. E eu te pergunto, você permite que o exemplo de Jairo haja na sua vida? Você vai além do seu quadradinho? Imaginem o que era para alguém da sinagoga ir atrás do Cristo, que vinha sendo de muito perseguido por todos eles. Você se permite ser colocado no exemplo de Jairo? E receber a bênção que Jairo recebeu, conforme nós vamos acompanhando durante a semana. Essa passagem é maravilhosa, assim como todas. Esse é Jesus, né? Jesus é extraordinário. Você se permite? Se pergunta, eu me deixo ser Jairo na minha vida? Eu me deixo me apresentar diante do Cristo, assim como Jairo se permitiu se apresentar diante daquele que lhe parecia ser naquele momento a única ou talvez a última esperança. Você está aí com os problemas graves que sejam, de enfermidade, de questões financeiras, às vezes de problema com droga na família, de todo tipo de vício, de bebida. Você se permite, como Jairo, se prostrar diante de Jesus e pedir a Ele que atue na sua vida com um coração cheio de fé, que só Ele é capaz de te trazer essa cura? E mesmo com a multidão arrastando Jesus, você se permite ser colocado diante dele e acompanhá-lo no enfrentamento deste processo? Você se permite? Jairo se permitiu ser mais um na multidão e prostrou-se diante do Cristo assim que teve a oportunidade e lhe fez o pedido: impõe as mãos sobre a minha filha e ela vai sarar e viver. Permita que Jesus imponha as mãos sobre a tua vida, sobre a questão que você vem tentando controlar, que você vem aos trancos e barrancos tentando solucionar e não está conseguindo. Porque é uma situação, há um poder nessa situação de profunda transformação para você e está acima de você. Assim como a morte da filha estava acima de Jairo, a doença da menina estava acima dos poderes de Jairo, que à época era uma figura poderosa. Você olha ao teu redor e você é capaz de compreender que algumas coisas estão acima dos seus poderes para que você desenvolva outras novas qualidades, como no caso de Jairo, a humildade, para dizer o mínimo, a capacidade de avançar além dos quadradinhos que conhecia, a capacidade de se permitir inovar e ir atrás daquilo que lhe parecia ser uma novidade e uma solução, uma coisa dentro da outra? Você está se permitindo ou você está engessadinho? Só o seu jeito é bom, só aquilo que você conhece é bom. E te lembro que inclusive Jesus pode estar fora da tua zona de conforto religiosa, ou não. Ou Jesus não estava fora da zona de conforto religiosa de Jairo. Vou lembrar vocês que num golpe político, de uma confusão danada que a sinagoga vai arrumar lá para frente, com interesses que é melhor a gente nem entrar no contexto agora, é que Jesus foi crucificado, esta mesma sinagoga a qual Jairo pertence. Jairo não precisou sair do seu conforto religioso para encontrar o Jesus verdadeiro,
o Jesus que cura, que liberta, que faz maravilhas. E mesmo quando a criança já parecia morta, Jesus a levantou. Pela graça divina, para a alegria de seus pais. Você tem saído dos seus confortos religiosos? Você tem saído dos quadradinhos que te disseram que só esse quadradinho funciona? Do teu templo, do seu centro, do seu terreiro? Você tem avançado para além disso? Além das tuas convicções míopes, rasas, poucas, diante da grandeza do Cristo? Você tem se atrevido a ir para além das muralhas que você mesmo construiu, alimentando a sua mente com visões míopes e ridículas do Cristo? Você tem se permitido? Porque Jairo se permitiu. E ele recebeu a cura da menina, através das permissões que ele mesmo se deu, através dos movimentos que ele mesmo construiu. Ou nós não conseguimos perceber a coragem acima do desespero? Porque o desespero teria feito apenas com que Jairo chorasse na beira da cama da criança morta, ou morrendo. Mas a coragem, a audácia, fez com que Jairo fosse atrás. A determinação, a decisão fez com que Jairo fosse atrás daquilo que parecia ser para ele naquele momento uma saída, mesmo que uma saída final. Vejam quantos ensinamentos em apenas 4 versículos. O quanto os ensinamentos do Cristo nos convidam para olhar para cada uma de suas linhas e irmos além daquilo que nós vemos e agirmos além daquilo que nos ensinaram. Vamos para além de nossas muralhas. Muralhas são apenas mentiras que nos disseram. O Cristo veio nos entregar amor, liberdade e expansão. E eu deixo você com essas todas reflexões. Você está indo além das muralhas que você criou para si mesmo? Ou que alguém tentou enfiar na sua cabeça? Você está se prostrando diante de situações que são maiores do que você e trabalhando a aceitação, não a submissão. A aceitação das coisas como são, porque só a partir da aceitação nós temos a força para mudarmos aquilo que estamos vivendo. Não com noção de controle, mas com inteligência, com esperteza, compreendendo o tempo de tudo e que a ação do Cristo não nos deixa desamparados, nem desabrigados. Deixo vocês com essas reflexões. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aqui, se inscreve, compartilha com os amigos, com quem você acha que faça sentido essas reflexões. Te vejo no nosso próximo encontro, no nosso próximo Inspiração. Que você esteja sob as bênçãos de Jesus e sob a proteção de Deus. Te vejo lá.